mais informações para deixar a gente mais atualizado ainda, né, Dani? Seja bem-vindo. Pois é, Paulo Matias, grande abraço a você e aos amigos do Tá na Roda. A equipe de jornalismo da Jovem Pan News totalmente debruçada, apurando as últimas informações, conexão também com as agências internacionais. Estamos recebendo muitas imagens desses ataques e também temos as imagens ao vivo, exibimos ao longo de toda a programação. Agora, naturalmente, início de madrugada em Israel, são 6 horas à frente. A gente pode observar justamente nessa imagem a cidade escurecida, mas é possível a cada instante escutar e ver as explosões e os ataques feitos por mísseis e também antimísseis, né? São os dispositivos de defesa. Agora, tem uma notícia, inclusive, Paulo, que eu quero trazer aqui para você que nos acompanha, circula nas agências internacionais, que aponta que Israel está organizando uma grande ação, uma grande operação para retirar os civis nessas regiões fronteiriças após esses ataques. Então, a gente vai trazer, claro, as atualizações dessa grande operação de resgate dos israelenses que moram próximos às áreas de conflito, especialmente na faixa de Gaza. E é curioso, porque o Paulo, né, Paulo, você conduziu essa entrevista com o Jonathan. Sim. Eu tive a oportunidade ontem de conversar com ele durante a programação da Jovem Pan News e ele relatou o desaparecimento desse amigo que estava nessa festa de música eletrônica e, curiosamente, Paulo, você também tem vários amigos judeus, eu também tenho, muitos foram a Israel, alguns chegaram a prestar o serviço militar. E Israel é um país pequeno, territorialmente ele é pequeno. De carro você corta o país em 5 horas. Então eu recebi várias mensagens no meu celular, pessoas se questionando, mas como assim? Como estavam fazendo uma festa de música eletrônica no sul do país, próxima à faixa de Gaza? Então, trata-se de um país pequeno e eles, curiosamente, vivem de uma outra maneira, eles convivem com essa realidade. E muitos apontam que houve, sim, erro nos serviços de inteligência para conseguir identificar esse movimento que se aproximava do Hamas. Bem, Dani, e 5 horas você vai daqui para Rio Preto, né? Pois é, exatamente. Você nem sai de São Paulo. Então, se em 5 horas você corta, rasga Israel de carro, imagine a população palestina que está naquela pequena faixa na região sul de Israel, chamada faixa de Gaza. Então, são coisas que a gente tem que se questionar em relação também aos ataques, à contraofensiva de Israel. Mas eu queria repercutir também, Paulo e amigos do Tá na Roda, as falas das principais lideranças mundiais, sempre destacando o pronunciamento, o discurso de Benjamin Netanyahu, ele que é o primeiro-ministro de Israel. Foram falas muito contundentes, viu, Paulo? Ele falou em vingança e disse que Israel está embarcando em uma guerra longa e difícil. E, claro, a partir dessa fala, a gente já pode destacar as 36 horas de conflito, porque tem informação de que 800 alvos já foram atingidos por Israel na faixa de Gaza, incluindo plataformas de lançamento usadas pelo Hamas, nessa chamada contraofensiva de Israel. E a gente também quer lembrar e destacar as falas do presidente norte-americano Joe Biden, a manifestação de apoio total a Israel. Agora, de que forma seria esse apoio? Diplomático, institucional ou com recursos, dinheiro, armamento? Fica a dúvida, é algo para a gente tratar ao longo dessa cobertura especial. Agora, sempre há questionamentos acerca dos números desse conflito. Segundo dia de guerra declarada por Israel, são vários questionamentos. Esses números são complicados, né? Inclusive das autoridades compilarem, porque podem mudar a todo instante por conta da dificuldade de você localizar as pessoas, da atuação nesse território, sobretudo no sul do país. O balanço mais recente das autoridades locais indica que pelo menos 1.120 pessoas morreram. Aproximadamente 700 em Israel e 410 na faixa de Gaza, e ainda há um registro de 7 pessoas na Cisjordânia, só que esses dados podem estar, claro, subestimados e, infelizmente, eles devem crescer. E ainda tem as apurações sobre os desaparecidos e feridos. São 4.000 pessoas até agora que foram contabilizadas pelas autoridades, pelos serviços de saúde, 4.000 pessoas que estariam feridas, só que
eu relembro, esse número pode subir, especialmente em relação aos feridos, porque vários ficam abrigados e escondidos nos bunkers, que são cômodos, digamos, reforçados, muitos sem janela, com parede reforçada, para resistir a todo e qualquer tipo de ataque. E muitos israelenses, inclusive, mantêm ali os mantimentos de primeira necessidade, alimentos, água. Muitos têm refrigeração para que eles consigam ficar por horas e horas e talvez até alguns dias. Enfim, trata-se de uma situação extremamente delicada, mas que faz parte do dia a dia de Israel. Além disso, Paulo, cerca de 100 israelenses, pelo menos essa é a estimativa, 100 israelenses teriam sido sequestrados pelos terroristas, de acordo com essas informações que foram compartilhadas pelo governo de Israel ainda no dia de hoje. Então seria, digamos, uma consequência dessa estratégia tática do Hamas nessa ação por terra. Tivemos, claro, aquela primeira investida, os ataques de mísseis e foguetes, muitos mortos, inclusive várias edificações destruídas, mas também essa operação por terra. Invadiram o território, acabaram raptando, sequestrando esses israelenses, inclusive, ao que tudo indica, pelo menos essas informações preliminares, isso poderia ter acontecido, inclusive, com as 3 pessoas na festa Universo Paralelo, sempre relembrando a nossa audiência. Mas por qual razão essa festa tem um nome em português? Porque trata-se de uma festa brasileira. Sim. Começou aqui no Brasil, uma festa fundada, como bem disse o Paulo, pelo pai do Alok, que é um DJ muito conhecido, DJ Swarup, e ele começou a fazer uma espécie de turnê. Além dessa festa que acontece a cada 2 anos, salvo engano, na Bahia, no Réveillon, ele começou a organizar essas festas em várias localidades da Europa e também em Israel. Lembrando que Israel é um polo de produção de música eletrônica e organiza muitas e muitas festas, sobretudo nos feriados importantes para os judeus, né, Paulo? Atrasado, né, Dani? Por circunstâncias aí Não, talvez o principal nome do pop mundial. Exato. Estava em Tel Aviv, faria um show e acabou cancelando por razões óbvias, né? Que artista é esse, né, Paulo? Exatamente. Bruno Mars, né? Exatamente, Bruno Mars, que inclusive já conseguiu sair lá de Tel Aviv, estava no aeroporto, foi flagrado no aeroporto, enfim, todo mundo usando máscaras, inclusive ali no aeroporto de Tel Aviv, uma cena assustadora da gente enxergar um dos astros do pop mundial como Bruno Mars numa situação dessa, né? Dani, muito obrigado, viu? Daniel Caniato aqui, valeu, atualizando todos. Daqui a pouco eu trago, inclusive, as informações dos brasileiros, tá? Porque tem operação de resgate, muitos brasileiros devem voltar para o Brasil, devem sair do território israelense. 1.000 já solicitaram às autoridades ao Itamaraty que possam retornar com os 6 aviões que serão disponibilizados. A gente segue monitorando isso aqui, Paulo. Perfeito. A gente também está monitorando a reunião do Conselho de Segurança lá na ONU em Nova York, que começou às 4 horas da tarde, já está se estendendo aí, são 5 horas e 28 minutos agora. Tendo as informações, a gente passa para vocês imediatamente. Daniel Caniato aqui na programação da Jovem Pan.